Uniclac. Fala galera, voltando aí para mais uma aula, quem fala aqui com você é o professor Geraldo Neto, do aula de Direito Administrativo, Legislação, e agora a gente cai para dentro do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, que é a resolução 201 de 97, beleza? É lógico aqui, ela já está atualizada com todas as alterações posteriores que foram acontecendo, tá bom? Vamos lá. Na aula passada eu parei aqui no inciso 5, vamos lá. O votante, ao recebedor a cédula devidamente rubricada, dirigir-se-á à cabina indevassável e após assinalar seu voto, colocá-lo-á na urna à vista do plenário. Ou seja, ele vai fazer em escrutínio fechado, ele vai assinalar o voto dele e ninguém vai ter acesso àquilo ali. Terminada a votação, o presidente designará 2 escrutinadores, os quais abrirão a urna, conferirão as cédulas e informarão verbalmente ao plenário se elas coincidiram ou não com o número de votantes, correto? Peraí, tem 200 aqui, tem 50 pessoas aqui, tem que ter 50 cédulas, tem que bater com o número de votantes, ok? Havendo coincidência dos votantes e das cédulas encontradas dentro da urna, os escrutinadores procederão à apuração dos votos. Abrindo a cédula e verificando que ela atende os requisitos do inciso 2, que a gente já viu lá, deste artigo anunciará em voz alta o nome do candidato, enquanto o outro registrará no boletim de apuração o voto apurado. Ou seja, peraí, vamos lá, 100 deputados, 200, 300, enfim, vamos lá. X deputados, X cédulas, show, vamos para o próximo passo. Eu abro a cédula e falo, José da Silva. Aí o outro escrutinador vai lá e anota, José da Silva, ganhou um voto. José de Oliveira ganhou um voto. José da Silva, opa, mais um voto para o José da Silva, e assim eles vão fazendo, ok? 8. Não havendo coincidência de cédulas e o número de votantes, o presidente determinará a apuração sumária da irregularidade e, se constatar que houve fraude ou tentativa de fraudar a eleição, ficará configurado o ato atentatório ao decoro parlamentar, devendo a mesa diretora agir conforme previsão neste regimento. Perfeito? Então ela vai agir conforme neste regimento que a gente já vai ver mais à frente. E vai ser intitulado como falta de decoro. Beleza? Vamos lá. 9. Observando o escrutinador que a cédula não obedece aos requisitos do inciso 2, declarará o voto nulo, cabendo recurso à mesa que, pelo voto do primeiro e o segundo secretários, e havendo empate do presidente, decidirá conclusivamente. Ou seja, eu vou ter lá o voto do primeiro e do segundo secretário, cada um dispôs de uma forma diferente, ficou empate, eu tenho a manifestação do presidente, tá bom? Poderá ser interposto recurso pelo líder do partido a que pertence o candidato ou pelo próprio candidato. Então, essa daqui, ó, é a legitimidade para recorrer mediante algum problema naquele voto, ok? Que ele não fora preenchido da maneira correta. Então, quem é que vai fazer isso? Ou vai ser através do líder do partido que pertence ou pelo próprio candidato vai fazer isso, ok? Vamos lá, encerrado o processo de votação e de posse dos boletins de cada eleição, o primeiro secretário fará o preenchimento do boletim geral, descrevendo em ordem decrescente os nomes dos candidatos mais votados. Então ele vai botar lá, fulano de tal, X votos, fulano de tal, Y votos. Ele vai fazendo isso em ordem decrescente, ok? 12. Em caso de empate, para qualquer cargo após a realização do segundo escrutínio, com os 2 mais votados de cada cargo, será considerado eleito o candidato mais idoso. Então, vamos embora. Houve um empate após aqui, ó, o segundo escrutínio. Opa, o candidato mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. E na persistência do empate, o mais idoso. Então, vamos lá. O mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. Beleza, o candidato X, ele é também idoso, e o outro candidato Y também é idoso e possui o mesmo número de legislaturas.
que vai acontecer? O mais idoso vai vencer. Ok? Perfeito. 13. Fim da eleição, o presidente eleito assumirá imediatamente a presidência e ato contínuo empossará os demais membros da mesa de seus substitutos. Então, a partir do momento que o presidente foi eleito, ele dá posse aos outros membros das mesas e os seus possíveis substitutos. Imediatamente. Sublinha essa palavra, por favor. Ó. Imediatamente. Ou seja, não é aberto nenhum outro prazo, é imediatamente. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. As questões suscitadas no decorrer da eleição serão resolvidas conclusivamente pela mesa dos trabalhos, que poderá suspender a sessão por até 30 minutos com o fim de estudá-las ou decidi-las. Então vem comigo, olha só. As questões que no decorrer da eleição forem suscitadas, elas serão resolvidas conclusivamente pela mesa dos trabalhos. E a mesa do trabalho, ela pode suspender aquela sessão por até 30 minutos. Perfeito? Com o fim de estudar e decidir as questões que foram suscitadas. Na composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, será assegurado sempre que possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares, sem prejuízo do membro eleito por candidatura avulsa, ok? Então, sempre que possível, vai ter que ter um representante lá de todos os partidos políticos. Perfeito, galera? Eu fecho esse tópico aqui com vocês, tá bom? Fecho esse tópico com vocês. E aí a gente vai falar agora da extinção do mandato da mesa. A gente falou até esse presente momento de como vai ser composta, como vai ser feita a eleição, como vai ser, quais serão os trâmites adotados, perfeito? E agora a gente dá início à sessão 3 da extinção do mandato da mesa, perfeito? Vamos lá. As funções dos membros da mesa cessarão. Vamos lá, como ela vai cessar? 1. Pela posse da mesa eleita para o mandato subsequente. Óbvio que a partir do momento que eu tenho um mandato subsequente e tenho uma nova mesa eleita, eu vou fazer o quê? Eu vou cessar esses efeitos, ou seja, pela posse da mesa eleita. Tem a extinção do mandato da mesa anterior. 2. Pela renúncia apresentada por escrito. Então sublinha aqui, ó, por escrito, a renúncia que foi apresentada por escrito. Aqui, ó, 3, pela destituição, ou seja, aquela mesa fora destituída. 4, pela cassação ou extinção do mandato de deputado, ou seja, ele estava lá na mesa e ele teve o seu mandato cassado, beleza? Aí eu tenho a extinção. Parágrafo 1º. A renúncia do deputado ao cargo que ocupa na mesa dar-se-á por ofício, a ela dirigido e efetivar-se-á independentemente de deliberação. Então sublinha aqui, ó, independentemente de deliberação. Ela não depende de deliberação para se efetivar. A partir do momento em que for lido em sessão plenária. Então, a partir do momento que o deputado fez a sua renúncia, aqui, ó, a renúncia do deputado que ocupa a mesa dar-se-á por ofício, ele produz o ofício, e ela vai se efetivar independentemente de deliberarem sobre ou não, e vai se dar o quê? Quando for o quê? Qual momento? For lido em sessão plenária, ok? Parágrafo 2º. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos mediante projeto de resolução, assegurada a ampla defesa, e nos seguintes casos. Vamos lá, agora a gente vai dar um rolzinho para vocês. Lembrando, por que eu asseguro a ampla defesa? Você puxa uma setinha aqui, ó, e bota artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, ok? Porque vai ter que ser assegurado o contraditório e ampla defesa, em qualquer caso, tá bom? E nos seguintes casos. Quais casos? É o que a gente vai ver agora. Anotou aí? Vou apagar, hein? Quando faltoso, omissivo ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou quando exorbite das atribuições a ele conferidas por este regimento, com a aprovação de resolução por 2/3 dos deputados.
2. Quando o membro da mesa deixar de comparecer a 5 sessões ordinárias, então, 5 sessões ordinárias consecutivas, sem causa justificada, com a aprovação de resolução por maioria absoluta. Então, olha só, deixou de comparecer por 5 consecutivas, vou ter que ser o quê? Vai ter que ser aprovada com resolução por maioria absoluta, ok? E lógico, né, gente? Esses 5 sessões ordinárias consecutivas é sem causa justificada. Porque se ele tiver uma causa justificada, o próprio nome já diz, ele está justificando. Perfeito? Parágrafo 3º. O processo de destituição de que trata o parágrafo anterior terá início por denúncia subscrita por deputado, dirigida ao presidente e após lida em plenário, será nomeada uma comissão especial para análise das denúncias e emissão do parecer. Perfeito? Sem o que explicar aqui. 16. Ocorrendo vaga na mesa antes da metade do mandato, seu preenchimento será feito por eleição, que deverá ser marcada dentro de 5 sessões, observadas as normas previstas nesse regimento. Então, ocorreu uma vaga na mesa antes da metade do mandato, ou seja, não chegou nem a cumprir a metade do mandato, ela tem que ocorrer dentro de 5 sessões. Ok? Dentro das próximas 5 sessões eu tenho que ter essa nova eleição, tá bom? Mas desde que tenha ocorrido o quê? Antes, palavra-chave, da o quê? Da metade do mandato. Antes da metade do mandato, tá bom? Vamos lá. O deputado eleito completará o restante do mandato, isso daí é óbvio, fica ridículo, tá? Incluída na ordem do dia a eleição de que trata esse artigo, dela fará parte até que seja realizada. Foi? Sobrevindo a vacância depois da metade do mandato, o preenchimento da vaga far-se-á com a investidura do substituto legal. Então, vamos lá. Se aconteceu, aqui, vamos lá, que é a metade. Se aconteceu antes, eu vou ter o quê? Eleições. Dentro de 5 sessões. Se aconteceu depois, quem é que vai fazer? Aqui, substituto legal. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Vou apagar aqui para vocês, tá? Copia aí, aperta o pause e copia. Vamos embora. Capítulo 4, 2 líderes. Olha só. Os deputados são agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder quando a representação for igual ou superior a 1/6 da composição da Assembleia Legislativa. Então, o que você tem que lembrar aqui, Vamos lá. Deputados são agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares. Isso daí a gente ouve direto, aí, porque o bloco parlamentar tal coisa, porque o centrão, porque isso, porque aquilo. A gente tem que começar a ter afinidade com essas nomenclaturas. Cabendo-lhe escolher o líder quando a representação for igual ou superior ao quê? 1/6. Então, se for igual, beleza? Ou se for superior a 1/6, eu tenho essa escolha. Perfeito? Líder é o deputado escolhido por seus pares para falar em nome da bancada de seu partido ou bloco parlamentar. Então, aquele líder partidário, você já deve ter visto, né? Eu vou até exorbitar um pouquinho o nosso diálogo aqui. Você já deve ter visto lá, não, esse é o líder da Câmara, é o líder do partido tal na Câmara dos Deputados. Esse daí é o líder do partido tal no Senado Federal. Esse é o líder do partido tal na Assembleia Legislativa. Perfeito? Estamos juntos? Foi? Vamos lá. Continuando com vocês.
Cada representação partidária ou bloco parlamentar poderá indicar um líder e tantos vice-líderes quantos couberem, na proporção de um vice-líder para cada 6 deputados ou fração da representação correspondente. Beleza? Então, cada representação partidária ou bloco poderá indicar um líder. Agora, ele pode indicar quantos vice-líderes couberem, na proporção de um vice-líder para cada 6 deputados ou fração de representação deste. Ok? Foi. A escolha de líder será comunicada à mesa no início de cada legislatura ou após a criação de bloco parlamentar em documento subscrito pela maioria dos integrantes da representação. Então eu comunico à mesa no início de cada legislatura ou após a criação de um determinado bloco parlamentar. Perfeito? E isso vai ser feito através de um documento subscrito pela maioria dos integrantes dessa representação. Ok? Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Então, até que novamente venham indicá-lo, eles permanecem como líderes. Ok? Vamos lá. Os líderes e os vice-líderes não poderão integrar a mesa diretora da Assembleia. Isso é importante para caramba. Ok? Importante para caramba. Os líderes e os vice-líderes não poderão integrar a mesa diretora da Assembleia. Correto? Até porque quando você tem um líder, quando você tem um vice-líder, pleiteando algo diante a mesa da Assembleia, daquela mesa diretora, você percebe que às vezes os anseios de um bloco partidário, os interesses daqueles que ele representam, podem ser conflitantes com o de outros. Aí já pensou, eu sou o presidente da mesa e eu mesmo vou pleitear para mim mesmo e eu mesmo decidirei? Não é assim que funciona, então deixa claro aqui o parágrafo 5º do artigo 17. Muito importante, bota na tua prova aí, importante para concurso, IPC, ok? Vamos lá. O partido com representação inferior a 1/6 dos membros da casa não terá liderança, mas poderá indicar um dos seus integrantes para expressar a posição do partido quando da votação de proposições ou para fazer uso da palavra uma vez por semana por 5 minutos durante o pequeno expediente. Então vamos lá. O que a gente tem que marcar aqui que pode ser objeto de prova? O partido com representação inferior a 1/6. Então, nesse caso aqui, ele é inferior a 1/6. Perfeito? Ele pode indicar um dos integrantes para expressar a posição do partido quando da votação de proposições ou para fazer o uso da palavra, aqui, uma vez por semana. Então, menor do que 1/6, uma vez por semana, por 5 minutos. Tá bom? Durante o pequeno expediente. Então, se ele for menor do que 1/6, eu escolho um integrante para que ele venha fazer parte, quando ele venha se pronunciar diante da votação de proposições, ou então, pelo menos uma vez na semana, por 5 minutos. Ele vai ter direito de fazer as suas arguições. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas. Vamos lá. Então, aquele líder que a gente está aprendendo, que a gente está estudando aqui, além das suas atribuições regimentais, ele tem prerrogativas. E o que prerrogativas seriam estas? Olha só. Fazer o uso da palavra por uma única vez, no pequeno ou grande expediente, durante a sessão plenária para tratar de assunto de interesse de sua representação, pelo prazo nunca superior a 5 minutos. Olha que coisa linda. Pelo prazo nunca superior a 5 minutos.
Tá? Se ele bota nunca, você tem que tomar cuidado, que na sua prova, quando você pega uma questão e lê a palavra nunca, você treme na base, você se assusta. E não pode dar mole com relação a isso daqui. Perfeito? 2. Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 3 minutos. Então vamos lá. Ele vai aqui, ó, ele vai encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário, correto? Sujeita à deliberação do plenário para orientar a sua bancada, ou seja, aquele que ele representa, por tempo não superior a 3 minutos. Cuidado que ele simplesmente bota esses 5 minutos daqui do inciso 1, ele joga para dentro do inciso 2, e aí você erra na hora da prova. Ou ele inverte, joga esses 3 minutos para cá. Não, fazer o uso da palavra no pequeno e no grande expediente durante as sessões do plenário, nunca superior a 5 minutos. Agora, encaminhar uma votação, correto? De qualquer proposta sujeita à deliberação, ou para orientar a sua bancada, nunca, aqui ó, melhor dizendo, não pode ser superior a 3 minutos, ok? Vamos lá. Vem comigo. Indicar à mesa os membros da bancada para comporem comissões de qualquer natureza e a qualquer tempo indicar membros substituídos e substituí-los. Olha só, indicar à mesa, eu vou indicar para a mesa os membros da bancada para comporem comissões de qualquer natureza. Não sei se vocês já repararam, tá? Além da mesa, você tem a comissão de educação, você tem a comissão de meio ambiente, tem a comissão anticorrupção, a comissão disso, comissão daquilo. Então, o presidente, ele também pode indicar para a mesa os membros para integrarem a bancada que vão compor aquelas comissões. Perfeito? Foi? Vamos lá. Indicar membros também que para serem seus substitutos. Participar pessoalmente ou por intermédio de seus vice-líderes, ou seja, ele pode ir lá pessoalmente ou através dos seus vice-líderes, dos trabalhos de qualquer comissão, de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta. Perfeito. Registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer a cargos da mesa. Então, o presidente, ele pode registrar os candidatos daquele bloco, os candidatos do seu partido para concorrer a alguma vaga na mesa? Pode. Ele é que não pode concorrer. Ele pode indicar alguém para concorrer? Sim. Então, cuidado com essa brincadeira de prova que acontece em questão de concurso. Correto? Ele pode indicar alguém para concorrer, mas ele concorrer, não. A gente já viu que não pode, ok? Vamos lá. Parágrafo único. A palavra do líder poderá ser transferida ao vice-líder ou a outro deputado do partido ou bloco parlamentar, a juízo daquele. Ou seja, o próprio líder do partido ou o vice-líder do partido fala assim, olha, eu não quero falar a todos vocês, mas eu vou deixar que o fulano de tal fale aqui. Ele foi lá e indicou aqui, ó. Ele transferiu a palavra àquela pessoa, seja ela do partido ou do bloco. Perfeito? Artigo 19. O governador do estado, através de mensagem dirigida à mesa, poderá indicar deputados para exercerem a liderança do governo, compostas de um líder e 2 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos 1, 2 e 4 do artigo anterior. Ou seja, a gente andou vendo há um tempo aí na televisão, há um tempo atrás, dizendo o seguinte, olha, vai ser esse daqui, ó, vai ser o líder do partido do governo na Câmara. Esse é o líder do governo na Câmara. Ele pode fazer isso? O governador pode fazer isso? Pode. Correto? Porque o governador, ele tem um partido político. Então ele pode indicar alguém lá para ser o líder do partido. Até porque a gente sabe que os 3 poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Se o governador, ele quer atuar, ele tem que ter uma lei que permita ele atuar. Se o governador tem uma proposta, aquilo ali tem que ser o quê? Deliberado dentro da Câmara. Dentro da Assembleia Legislativa, perdão. Entende o que eu estou falando? Tem que ser deliberado dentro da Assembleia Legislativa.
E aí, o que ele vai ter? Vai ter uma representação lá dentro, vai ser o líder do governo lá dentro daquela Assembleia Legislativa. Perfeito, meus amores? Ok? Vamos lá. Agora a gente entra no capítulo 5 para falar dos blocos parlamentares. Vai. Artigo 20. As representações de 2 ou mais partidos, por favor, 2 ou mais partidos, tá? Então, no mínimo 2, depois ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir um bloco parlamentar sob liderança comum. Então, partidos diversos se unem para ser um bloco parlamentar e eu vou ter o quê? Uma liderança comum. O bloco parlamentar terá, no que couber o tratamento dispensado por este regimento, as organizações partidárias com representação na casa. Ou seja, aquele bloco partidário, ele não vai ter prerrogativas, ele vai ser tratado da mesma forma como se fosse tratado um único partido político. Perfeito? Os partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem o direito à liderança própria e suas respectivas atribuições e prerrogativas regimentais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o partido X, e eu tenho o partido Y, o partido Z, o partido J. Esse partido X, ele não quis fazer nenhum bloco, ele está lá sozinho, ele continua com as suas prerrogativas. Agora, esses 3 partidos se uniram e fizeram um bloco. Esses 3 vão ser enxergados como um único partido político. E esses 3, a partir do momento que eles quiseram se unir para formar um bloco, o que vai acontecer com as suas prerrogativas? Olha, os partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem o direito à liderança própria, mas ele vai ter uma liderança conjunta que vai responder pelos 3 partidos em comum, no nosso exemplo. Correto? E suas respectivas atribuições e prerrogativas regimentais, no que diz respeito a cada um deles, porque juntos serão enxergados e considerados como se fosse um único partido, ou seja, vai ser um bloco coligado, com uma liderança comum. Parágrafo 3º. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos de 1/6 dos membros da Assembleia Legislativa. Então, eu não posso ter um bloco com menos, aqui ó, menos de 1/6, ok? Não posso ter bloco com menos de 1/6 dos partidos, perdão, 1/6 dos membros da Assembleia Legislativa, ok? Parágrafo 4º. Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Ih, rapaz, peraí, eu tenho um número exato para ficar acima de 1/6, só que 2 deputados decidiram sair daquele bloco, se desligaram. Aí, a partir desse momento, aquele bloco que havia sido formado por observar esse valor, esse quantitativo mínimo, ou seja, esse quórum, ele deixa de ter, ele passa a ter o quê? Menos de 1/6. Automaticamente o bloco acaba. Perfeito? Ele será extinto. Vamos lá. O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores serem apresentadas à mesa para registro e publicação. Aqui, ó, constituído ou dissolvido o bloco parlamentar ou modificado o quantitativo da representação que o integrava em virtude da desvinculação de partido, será revista a composição das comissões mediante provocação de partido ou bloco parlamentar para o fim de redistribuir os lugares e cargos consoante princípios da proporcionalidade partidária. Perfeito? Estamos juntos? Foi a partir do momento que eu tive desligamentos, isso daí tudo vai ser revisto para poder a gente observar a proporcionalidade partidária. Ok, meus amigos? Ocorrendo as hipóteses previstas na parte final do parágrafo anterior, consideram-se vagos, para efeito de nova indicação ou eleição, os lugares a cargos ocupados exclusivamente em decorrência da participação do bloco parlamentar na composição da comissão. Beleza? Então, se eu tinha um local que foi escolhido por aquele bloco dentro da comissão e aquele bloco foi dissolvido, aquele local vai ser considerado como vago.
A agremiação que integrava o bloco parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa. Decorem isso daqui que é importante. A partir do momento que eles se desvincularam, eles não podem, olha, a agremiação que integrava o bloco parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular, ou seja, aquele que saiu e aquele que permaneceu, não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa. A agremiação integrante de um bloco parlamentar não poderá fazer parte de outro concomitantemente. Ou seja, eu participo de 2 blocos parlamentares? Não é festa, não é casa da mãe Joana. Ok, galera? Vamos fazer o seguinte... Vamos parar porque bateu o nosso tempo e eu te vejo na próxima aula. Para mim, é sempre um sinal de respeito e um prazer inenarrável estar aqui trabalhando com vocês. Beijo no coração e que Papai do Céu abençoe seus estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.